Oi, gente, tudo bem? Vamos para a nossa primeira aula de revisão do conteúdo do segundo bimestre, já, né? Um preparatório ali para a prova de bloco, que nosso bloco é o bloco 2, tá? Então, tá aqui revisão do segundo bimestre. Nós vamos relembrar o que era geopolítica. O que é geopolítica? É a ciência, né, que envolve os estados nacionais, os países, que ela analisa, né, os conflitos, faz seu contexto histórico, envolve isso, principalmente quando é sobre controle de território. Lembrando o conceito de território, território são relações de poder, é quando o espaço geográfico ou um lugar tem suas relações de poder. Exemplo, seu quarto, sua mãe fala, olha, Joaquim, eu vou limpar seu quarto hoje. Aí você vai falar, não, mãe, eu não vou deixar me limpar meu quarto hoje. É o meu quarto, o meu território, a senhora não vai entrar hoje, não vai limpar. Tá, você vai levar uma porrada na cara se fosse minha mãe e ia me deixar sem um dente, não. Mas com o maxilar deslocado, porque sem um dente ali ia ter que pagar por outro dente. Mas isso ali mostra suas relações de poder. Então, território é onde se estabelece relações de poder. O território brasileiro, né? Que é do povo brasileiro, que é do governo brasileiro. Só para a gente relembrar. Então, voltando para a geopolítica, né? Ela refere às relações territoriais envolvendo os estados nacionais no plano internacional. Pode ser definida como conjunto de ações e práticas realizadas no âmbito do poder, geralmente envolvendo os estados nacionais, no sentido de promover o gerenciamento e o controle dos seus territórios, tá bom? Então, vamos lá. Continuando. Geopolítica. Identifica a disputa de poder cultural, político e econômico, entender como se dá a disputa de poder. Então, além dela analisar, ela procura entender, faz esse contexto histórico e identifica os países, quando são potências, quando são referências, tá? Os principais motivos de conflitos que acontecem, esses conflitos, essas guerras mundiais, ou nacionais ou regionais, nós temos reivindicações nacionalistas, contestação de fronteiras, instabilidade política, disputas de área de influência, olha o território gritando, gente, religião, diferenças socioeconômicas, ações terroristas e arsenais bélicos. Então, tudo isso, principalmente poder, né, envolve ali esses conflitos, que nem sempre são guerras diretamente. Nós vamos ver exemplos a seguir, tá? As principais consequências são as perdas humanas, as mortes, danos econômicos, desequilíbrios acentuados, culturas destruídas, medo e fome, aumento de órfãos e surgimento de exército de refugiados, que são as pessoas que vão para outros países para, né, fugir das guerras dos seus. Nós vamos ver também mais para frente. Exemplos de alguns conflitos geopolíticos. Peguei um dos principais, né, que são que vocês vão ver também spoilers, estão na prova de bloco. Tem uns aí que estão na prova de bloco, hein? Fiquem atentos. 11 de setembro de 2001, a doutrina Bush, que falou que era guerra preventiva, né? Quando, o que aconteceu em 2001, gente? 11 de setembro, ataque às torres gêmeas, né? Então, a gente tem ali no início, nesse mesmo início de 2001, a gente teve o estopim da guerra, porque tinha as invasões do Afeganistão, e aí foi quando, né, sofreram o ataque às Torres Gêmeas. Então, o que acontece? A gente tem ali, foi um ato terrorista visto pelo mundo todo, quando eles lançam os aviões, né, no World Trade Center ali, que é o símbolo de poder e econômico do capitalismo. E esse foi provocado pela Al-Qaeda, que é um grupo terrorista afeganistão. Então, esse é um exemplo, financiado pelo bilionário Osama Bin Laden, né, um fundamentalista talibã. Então, eles fizeram esse ataque. Isso é um tipo de análise que a geopolítica faz. Por quê? Porque eles vão ver esses conflitos direto no contexto histórico dos Estados Unidos com o Afeganistão, porque tem muita coisa aí por trás. E o porquê se deu esse conflito, por que sofreu esse ataque. Então, esse é um exemplo de geopolítica, tá? Outro exemplo, que não é um confronto a nível
mundial, mas nós temos a Primavera Árabe. O que foi? As grandes revoltas, né? Eu falei sobre isso com vocês no pós-médio, de que mais de 10 países ali no Oriente Médio e na região do norte da África, ela eclodiu, se rebelou, né? Foram revoluções que se espalharam. Por quê? Com oposição a alta taxa de desemprego, precárias condições de vida, um governo autoritário pedindo a democracia, pedindo contra a corrupção. Então foi um levante popular, a Primavera Árabe, ali no Oriente Médio, muito famoso, tá? Então esse é um outro exemplo de geopolítica. Os judeus e os palestinos, gente do céu, né? A gente tem ali a faixa de Gaza, os confrontos que vira e mexe estão acontecendo, que é um confronto religioso e por território, porque os judeus tinham um território, os palestinos ficaram sem sua parte, por causa de interferência dos Estados Unidos, ali pós Segunda Guerra Mundial, né? A criação do Estado de Israel pela ONU não deu ali a aquisição das terras dos palestinos. Então esse é um outro exemplo de geopolítica. Aqui a gente tem os curdos, cadê a questão curda? O povo curdo luta para a criação de um território, tá? O Afeganistão também, predominação pela população muçulmana, quando eles sofreram invasão dos soviéticos, a milícia talibã, quando começou o poder em 1995, e o 11 de setembro, que, né, fez com que os Estados Unidos entrassem em confronto direto com o Afeganistão para integrar a cabeça lá do Osama Bin Laden, tá? E conflitos na Europa também nós temos, o conflito basco, que é a identidade cultural, busca autonomia política, que teve guerrilha urbana, integração da Navarra ao País Basco. Então a gente tem ali vários conflitos em vários continentes, viu? Conflitos na África, principalmente por causa que são conflitos multiétnicos, né? Que a gente tem as línguas que são faladas. Quando a gente sofreu colonização europeia, eles ignoraram essas etnias e depois disso gerou mais conflitos. Principalmente, assista até Ruanda, os Hutus e os Tutsis, né? Porque eles lutam por domínios de terra, poder, território. E olha só um outro exemplo, Brasil. Quando o Brasil tem uma posição geopolítica, o Brasil aqui na América do Sul é o país que se dispõe de maior recursos naturais, maior recursos minerais, uma grande população e uma produção econômica. Isso mostra geopoliticamente, no contexto histórico, que ele, aqui na América do Sul, é estrategicamente uma potência, né? Então, isso também faz parte da análise geopolítica. Agora, depois de geopolítica, lembrando que eu estou fazendo somente uma revisão, nós temos o quê? O mundo bipolar. Guerra Fria. Então, vou ser bem breve, porque nós já vimos tudo isso, né? Então, nós temos Guerra Fria, que foi pós-Segunda Guerra Mundial. O mundo ficou bipolar, com duas potências e dois sistemas econômicos diferentes. Os Estados Unidos com o capitalismo e a União Soviética com o socialismo, né? O mundo bipolar, que foram as consequências da Segunda Guerra Mundial, o enfraquecimento das grandes potências europeias, a emergência dessas duas novas superpotências com ideologias diferentes, dois sistemas diferentes. Quem foram os beneficiados com essa guerra, né? Produzir um navio por dia, taranã. Os Estados Unidos conseguiu gerir sua economia porque ele tinha produção, ele conseguia produzir para que pudessem participar dessa guerra. Os outros países, aí lembra do Plano Marshall, que auxiliou países que vinham devastados para que apoiassem os Estados Unidos. E com essa rivalidade, né, nesse período da Guerra Fria, foi uma guerra o quê? Ideológica. Teve confrontos diretos? Sim, mas não entre os Estados Unidos e a União Soviética. Porque se estivesse entre os Estados Unidos e a União Soviética, nós não teríamos humanidade mais, pelo grande arsenal nuclear. Então foi o quê? Uma disputa tecnológica de ciência, a corrida armamentista, a corrida espacial, a espionagem, a CIA versus a KGB, busca de aliados e esses conflitos regionalizados entre outros países de sistemas diferentes, tá bom? Então não se esqueçam disso. Não foi um confronto direto.
E com o fim da Guerra Fria, né, que foi ali com a queda do Muro de Berlim, foi uma representatividade, nós temos o sistema capitalista como sistema econômico mundial, exceto aqueles países que não seguem, né? Cuba, Coreia do Norte e China. Sim e não. A China está mais para ditadura do que para isso. Nós temos a China como uma gestão impositória de partido comunista, não é o comunismo, não é o sistema comunista de Marx, né? Não é. A gente tem a China como o nome do partido e um mercado de capital, porque o mercado deles é um mercado aberto, mas as imposições são pelo Chiang Chun lá das contas lá. Então a gente não é socialista. O único país, os países socialistas que nós temos, a Coreia, né, assim, de sistema socialista, e Cuba, tá bom? Não se esqueçam disso. Aí, com fim, nós temos também, e com isso, depois o mundo bipolar, com os Estados Unidos com o sistema capitalismo emergendo, nós temos ali os Estados Unidos como a maior potência mundial. E aí nós temos essa nova configuração, que é a nova ordem mundial, né? Que ela foi inaugurada após a Guerra Fria e comandada pelos interesses dos Estados Unidos. Qual que era essa política? Marcada pelo unilateralismo, a fim de manter a supremacia estadunidense. Eles saíram de algumas conferências, aumentaram o protecionismo comercial, lançaram uma ofensiva militar sem aprovação da ONU e fizeram várias coisas. Porque, querendo ou não, os Estados Unidos é a nossa maior potência. Quando a gente fala unilateralismo, a gente tem os Estados Unidos porque, economicamente falando, é a maior potência, poder bélico de exército, de armamento. Nós temos influência cultural, influência linguística, a língua mais falada no mundo é inglês. Influência econômica do dólar, né? O dólar ali, você pode ir para outro país, se tiver dólar, você está no paraíso. Então, a influência que os Estados Unidos exercem sobre o mundo é de primeira potência. Só que, além disso, nós temos uma nova reorganização, porque nós saímos do mundo bipolar e fomos para um mundo multipolar ou unimultipolar. Une quando todos os fatores principais estão ali, os Estados Unidos com uma maior potência e os demais, cada um tem uma dessas características. A China hoje é a nossa segunda maior economia. Professora, a China vai substituir os Estados Unidos? Não, porque pela influência cultural, pela influência econômica, do dólar, né, da língua, de tudo, eles não conseguem. Da música, nós temos influência estadunidense no mundo todo, né? E aí a gente tem essa reorganização política, a gente tem a nova ordem mundial, com a globalização ali do lado, os órgãos internacionais, né? Os blocos econômicos fazendo esses acordos econômicos. E aí nós vamos para essa nova ordem multipolar, que é o mundo pós-Guerra Fria, que é medido pela capacidade econômica dos países, que envolve a disponibilidade de capital, avanço tecnológico, mão de obra qualificada e de produtividade. Isso explica o porquê. Nós temos ali Japão com a tecnologia, Alemanha como potência econômica, nós temos a Rússia, ela decaiu, porque, né, a antiga União Soviética, Rússia, mas o armamento nuclear russo é gigantesco, né? Ela é dono desse armamento, mas nós temos um país pouco produtivo, uma crise social, e a China hoje é a segunda maior economia mundial, porque ela tem uma população gigantesca e um grande mercado consumidor, porque é o mercado de capital, que é o mapinha da nova ordem mundial multipolar, né, que a gente vê a imersão de outros, inclusive de países emergentes, a gente vai chegar lá, tá? Então, hoje nós temos os países mais poderosos do mundo, Estados Unidos, Japão, Alemanha, União Europeia e China. Agora que eu vi que eu repeti ali. União Europeia e China.
Outro aspecto importante é essa tendência da globalização, que a gente tem um mundo interligado, né? Todo mundo tem acesso a quase tudo. Então a gente tem ali a tecnologia a nosso favor e a globalização e o capitalismo andam junto, que é dessa integração mundial, desse transporte, de eu conseguir estar no Japão, do outro lado do mundo, com 20, 30 horas de viagem, eu não tenho noção. Entenderam? Então isso faz com que aumente o capitalismo e as facetas que o capitalismo nos traz. E a nova ordem mundial, que nós temos aí os países emergentes também, não somos países desenvolvidos, mas nós temos, lembra do BRICS? Olha lá, ó. Brasil, tia Dilma representando, de ter visto uma foto atual, mas esse aqui eu usei no semestre passado. Brasil, de B. Rússia, deixa eu pôr o laser, gente, desculpa. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O John Waller, eu expliquei isso também. O cara fez uma análise, um economista americano. Ele falou: gente, olha esses países, são países grandes, com grandes populações, tem tudo para fazer um boom. Por que vocês não se associam? Lembrando, BRICS não é um bloco econômico. BRICS não é um bloco econômico. Por que vocês não se juntam, né, e fazem um acordo entre vocês econômico, criam um banco, um fundo monetário para um país auxiliar o outro? E foi isso que foi feito. Os países conversaram, antes era só BRIC, aí a China viu a possibilidade de levar as empresas para lá, para o território da África do Sul, e falou: nossa, gente, vamos convidar a África do Sul, um grande território também, e aí se tornaram os BRICS. Os BRICS são países emergentes, mas que têm potencial ou econômico, ou de recursos minerais, ou de recursos naturais. A Rússia tem, né, muita... Ai, gente, deu branco. Não é arsenal nuclear, agora eu lembro. Então, assim, cada um tem ali uma potência que pode fazer com que esses países façam bom. Por isso não é favorável, né? Que a gente fique brigando, nosso governo fique brigando com os chineses. A gente tem esse acordo aí. Então, essa linha de pensamento que eu quero que vocês tenham, tá? O que é a geopolítica, o que ela estuda, quais são alguns conflitos pela quais ela estuda, posição regional, tudo isso faz parte da geopolítica. Nós temos um mundo, Guerra Fria, emersão de dois sistemas, do mundo bipolar, depois do mundo bipolar para o unimultipolar, os Estados Unidos sempre com uma maior potência, e essa nova ordem mundial, que é esse mundo multipolar, além desses países emergentes com potencial, tá bom? Prestem atenção, assistam essa aula, deem seu like, nossa, tão blogueira, coloca seu nome, série, turma, para computar a frequência, não se esqueça de fazer atividade, postar no GPA, o grupo vai ficar aberto no período vespertino para que vocês possam tirar suas dúvidas, tá bom? Um beijo, terceira série, até logo!